Médico, você já atualizou sua conduta com base na nova diretriz brasileira de dislipidemia? E se eu te disser que aplicar essa diretriz é uma ferramenta estratégica para construir um plano de cuidado continuado que realmente fideliza o seu paciente crônico? Eu sei como é a correria do consultório. O paciente crônico aparece, você checa os exames, ajusta a dose da estatina, pede para ele mudar aí o estilo de vida e fala para voltar em 3, 6 meses e muitas vezes ele não volta. A gente fica com aquela sensação de estar enxugando o gelo. Isso é um modelo reativo, isso não fideliza. O paciente não vê valor no acompanhamento contínuo porque ele não entendeu o porquê. Usar diretrizes como essa não é só sobre prescrever o remédio certo, é sobre ter um mapa para criar um plano de cuidado de longo prazo baseado em evidência. É mostrar para o paciente que isso é um processo. Isso faz ele voltar, faz aderir e transforma sua prática, trazendo previsibilidade que a gente tanto busca. Nesse vídeo eu vou te mostrar como aplicar a nova diretriz de dislipidemia para sair do modelo de consultas pontuais e ter um modelo de acompanhamento de valor. Sou a doutora Priscila Fiorelli, médica formada e especializada da USP, docente no Einstein, e nesse canal eu ensino médicos a fidelizar pacientes crônicos, gerando uma receita previsível e sem sobrecarga. Então, se você é médico, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Hoje a gente vai falar sobre os pontos-chave da Diretriz Brasileira de Dislipidemia de 2025. E o mais importante, vou te mostrar como traduzir essas recomendações, que parecem complexas, em um plano de cuidado continuado, um passo a passo para você colocar em prática com o seu paciente crônico. Eu sei que tratar algumas doenças crônicas silenciosas, como dislipidemia, pode ser frustrante, porque o paciente não tem sintomas, e aí com isso diminui a chance de querer fazer o tratamento. Qual foi a grande virada de chave nessa diretriz? Ela percebeu que a gente estava tratando a foto, o exame do LDL, por exemplo, e não o filme, que é a doença aterosclerótica ao longo da vida. Então, o que é essa nova diretriz? É uma mudança desse paradigma. O foco saiu de tratar dislipidemia para poder prevenir a doença cardiovascular aterosclerótica. Isso fortalece a ideia para que o médico pare de tratar só um número no papel, no exame, e começar a tratar a doença como um todo, a condição da pessoa como um todo, a doença crônica, que é progressiva, silenciosa e começa às vezes lá na infância. A diretriz entende que a prevenção é um contínuo ao longo da vida e ela divide essa atuação em fases. Uma fase precoce, na infância e adolescência, onde tem esse foco na prevenção e rastreio de doenças e condições genéticas. A fase intermediária, com adultos, jovens, onde a gente busca ativamente uma doença subclínica. E a fase tardia, em adultos e idosos ou pacientes com doenças estabelecidas, onde o tratamento é mais intensivo e as metas são mais agressivas para evitar qualquer complicação da doença. E o que não é o tratamento de dislipidemia? Não é só olhar o risco, por exemplo, de Framingham e nem o LDL isolado. Não é esperar o paciente ter 40, 50 anos para poder se preocupar de usar essa abordagem na sua consulta. E o mais importante, não é mais tratar todo o risco intermediário da mesma forma. A grande sacada da diretriz é a intensificação da investigação e dar ferramentas para poder encontrar a doença subclínica e justificar o tratamento precoce. E aí que entra os grandes pontos-chave. Por exemplo, o SCORE Prevent, que agora é a nova calculadora de risco preferencial para quem não teve algum evento cardiovascular. Os agravantes de risco, a diretriz incentiva a caçar esses agravantes, como, por exemplo, medindo pelo menos uma vez na vida a lipoproteína A, que está relacionada com um risco genético. Também o ApoB, o PCR ultrassensível e histórico familiar. Fazer imagem subclínica. A principal para a gente conseguir fazer isso é principalmente o score de cálcio coronário. Metas por categoria de risco. Cria a categoria de risco extremo, por exemplo, com uma meta de LDL por menos de 40. E as metas a serem consideradas, vai ter uma meta primária, sim, do LDL, só que também é uma meta coprimária, com não HDL, metas de redução de porcentagem do HDL também, e metas secundárias, como a apolipoproteína B. E o que isso significa para o seu consultório? Que você não trata mais o exame, você gerencia o risco do paciente pelas próximas décadas. Isso é a definição de cuidado continuado, mostrando como a medicina já está nesse movimento de abandonar o modelo reativo e dar um mapa para a gente fazer um atendimento continuado com os nossos pacientes. E, aliás, me conta aqui qual é a sua maior dificuldade hoje para a aderência do paciente crônico no tratamento de dislipidemia. Será que é a falta de percepção de risco? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber. E isso traz uma oportunidade, que é sair desse achismo e ir para uma medicina baseada em evidência. Isso é, extrair as evidências científicas que a gente pode colocar na nossa prática clínica, baseando em uma abordagem que valoriza a sua experiência profissional e também o perfil do paciente.
E o paciente crônico não só adere, ele também valoriza. Porque ele percebe que não é só mais um número, mas tem metas personalizadas mostrando essa personalização do cuidado. E aquele paciente de risco intermediário, que você fica na dúvida, será que medica ou não medica? Aí a gente consegue ter mais respaldo para poder investigar as doenças subclínicas. E quando você faz essa investigação e mostra essa estratificação para o paciente, ele consegue enxergar melhor o que está acontecendo. E ele entende que não dá para só ficar esperando ter algum sintoma para poder tratar e valoriza mais o cuidado preventivo. Isso é uma oportunidade, inclusive, para você poder montar serviços diferenciados dentro do seu consultório, como, por exemplo, fazer um check-up com 2, 3 visitas, onde você faz uma investigação muito mais aprofundada e personalizada. Alguns exemplos de exames que você pode pedir nesse check-up é a lipoproteína A, e você vai pedir pelo menos uma vez na vida do paciente. E se tiver elevado, justifica inclusive um acompanhamento mais próximo, porque está relacionado com risco genético mais elevado. Outro exame é a ApoB, que você pode pedir como uma meta complementar dentro do tratamento do paciente com dislipidemia, especialmente para os seus pacientes que já têm também diabetes ou hipertrigliceridemia. Além disso, pode pedir exames também para investigar doenças subclínicas. E quando você mostra isso para o paciente, é quase como se fosse uma foto da doença que já está acontecendo sem ele nem perceber, mostrando de novo essa importância de poder tratar a condição antes de aparecer sintomas. Afinal, quando aparecem os sintomas, geralmente são coisas mais graves, como um infarto, um derrame, um AVC. E a partir disso, você consegue um ponto de partida para o início de um atendimento continuado de valor. Então, como monta esse plano de cuidado continuado na prática? Não dá para fazer somente uma consulta pontual. O paciente vem, olha o LDL, prescreve aí uma estatina, volta para novos exames. Não dá para fazer isso. O paciente às vezes vai lá, para de tomar o remédio em 3 meses porque ele nem entendeu o porquê e não estava sentindo nada e ninguém estava acompanhando. Então, o que você pode fazer é esse plano de cuidado personalizado. E eu estou falando de conduta médica. Uma conduta médica que não é só uma prescrição, mas é um planejamento de cuidados. E para fazer essa conduta médica com planejamento de cuidados, você pode fazer isso em 3 passos. No passo 1, você vai estratificar e mostrar o risco, por que aí que o paciente precisa fazer esse acompanhamento. E para isso, você vai usar o Score Prevent. Se deu o risco intermediário, não vai parar por aí. Você vai explicar para o paciente, olha, o seu risco é intermediário, mas a gente precisa investigar alguns agravantes. E pode solicitar alguns exames, como, por exemplo, o score de cálcio coronário. Se o score de cálcio for igual a 0, você pode dizer, ótimo, então aqui a gente não encontrou nenhuma placa calcificada, mas a gente ainda tem o plano de mudanças de estilo de vida, que é fundamental para poder manter desse jeito. Em alguns casos, você pode adiar o uso da estatina por conta disso. Agora, se o score de cálcio for maior que 100, você mostra e diz como a doença já está instalada, só que ele não está tendo sintomas, porque ele está subclínico. E agora precisa ter um tratamento mais agressivo, usando medicações, mudanças de estilo de vida, e o paciente consegue enxergar a doença acontecendo. No passo 2, você vai definir metas claras e personalizadas. Você vai descobrir onde quer chegar ali junto daquele paciente. Essas metas, elas estão mais agressivas dentro da nova diretriz. E você compartilha essas metas terapêuticas com o paciente, não é para guardar para você. Às vezes eu vejo o médico que vai lá, faz uma conduta brilhante, mas não compartilha nada com o paciente. Não, você vai compartilhar, mostrar. E, inclusive, dentro dessa diretriz, agora tem um risco extremo, que é aquele paciente que já infartou, continua, às vezes, fumando, tem múltiplos eventos, e para ele a meta é de LDL menos do que 40. Para o paciente de risco muito alto, a meta de LDL é menos do que 50. E para aquele de alto risco, a LDL é menos do que 70. E não esquecer de também usar as metas coprimárias, a meta do não HDL, que deve ser sempre 30 acima da meta do LDL. E o passo 3, que é criar o plano de cuidado personalizado. Esse é o como. Aí você não vende só uma consulta, você vende um acompanhamento, que inclui o tratamento não farmacológico, o tratamento farmacológico e também todo o acompanhamento. No tratamento não farmacológico, não é só falar assim, ó, vai lá, faz uma dieta. Não, você vai prescrever e acompanhar para poder aumentar a adesão e deixar muito mais personalizado também as recomendações. Por exemplo, na parte da nutrição, uma restrição de gordura saturada, menos de 7%, abolir as gorduras trans, o foco em fibras, aí no mínimo uns 25 gramas por dia, também atividade física, com pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, intensidade moderada. Álcool, que enfatiza nessa diretriz que não é recomendado o uso de álcool para prevenção cardiovascular. No tratamento farmacológico, a diretriz recomenda terapia combinada precoce para pacientes de alto risco ou mais. Isso significa que muitas vezes você já vai começar com a estatina, o ezetimiba, por exemplo, para poder atingir uma meta muito mais rápido. E aí o acompanhamento, essa fidelização propriamente dita, é onde você não vai marcar só um retorno, mas sim um acompanhamento. Não é assim, vou te ver aqui, volta daqui 6 meses, 3 meses, não. Você vai criar um plano de cuidado continuado,
onde você vai deixar claro com o paciente, combinando com ele de forma compartilhada a periodicidade das consultas e também usar ferramentas para fidelização. E a forma desse acompanhamento também vai diferenciar de acordo com o risco do paciente. Por exemplo, o plano para pacientes de baixo risco pode ser estruturado de uma forma, primeiro que a gente vai ter uma meta aí personalizada de LDL menos do que 115, pelo menos, e nesse paciente a intervenção principal é a não farmacológica. E o erro é falar, coma melhor, faz exercício, volta aí depois. Não, ele não vai voltar e não vai fazer. Você cria com o paciente um projeto assim, de mudança de estilo de vida, onde pode executar um programa de acompanhamento que inclui consultas, que pode ser inicialmente semanal, depois quinzenal, depois mensal, contato também entre consultas para fazer o monitoramento de hábitos, ajuste desse plano para conseguir fazer metas mais personalizadas de hábitos de vida. E você pode, por exemplo, depois de 3, 6 meses, repetir o perfil lipídico do paciente e fazer uma nova consulta de reavaliação para fazer um novo planejamento de cuidados continuados. E se após esse período o LDL dele persistir maior do que 145, você pode já iniciar o tratamento farmacológico. E nesse caso, ele sobe aí para o próximo protocolo de acompanhamento. E no protocolo de acompanhamento de risco intermediário, você visa aí uma meta de LDL menos do que 100. E esse é um paciente que mais se beneficia da investigação subclínica. Isso pode ser feito com um check-up mais aprofundado ou um programa de acompanhamento mais breve, focado nessa parte de investigação clínica. E também fazendo teste terapêutico, com, por exemplo, aí 5 consultas em 3 meses. E você pode pedir, por exemplo, o score de cálcio. Se o score de cálcio for 0, o paciente é reclassificado como baixo risco e você pode focar em intensificar as medidas de estilo de vida, trazendo aí para o programa de acompanhamento de mudança de hábitos. E se o score for maior do que 100, o paciente é reclassificado como alto risco e a meta de LDL muda para menos do que 70 e você pode iniciar o tratamento farmacológico associado às mudanças de estilo de vida. E pode fazer o acompanhamento seguindo o protocolo de alto risco. Para pacientes com risco alto, muito alto ou extremo, a gente já vai pensar em metas de LDL mais agressivas, 70, 50, 40. E aqui a adesão é crítica para você poder já começar a terapêutica e fazer realmente resultados mais rápidos. Por isso que você vale você fazer um programa de acompanhamento mais intensivo e focando primeiro na parte medicamentosa e colocar a mudança de estilo de vida assim como uma importância, só que talvez isso depois da gente conseguir ter uma boa adesão medicamentosa. Assim, a gente consegue mudanças mais rápidas para diminuir o risco do paciente. E lembrando que pode, inclusive, começar com terapia combinada precoce. O plano de cuidado mais intensivo pode incluir mais consultas de reavaliação de exames e também os seus efeitos colaterais das medicações. Além, é claro, de fazer as recomendações e monitoramento de hábitos. E assim que o paciente tiver não só adesão medicamentosa, adesão aos hábitos de vida, mas também uma redução de pelo menos 50% do LDL, aí você consegue espaçar mais as consultas. E uma vez que o paciente esteja estável e dentro da sua meta de LDL, que foi feita personalizada, aí a gente pode fazer um programa de manutenção, com consultas de segmento, por exemplo, a cada 6 meses. E mantendo contato entre consultas para garantir a adesão e pedir algum exame se for necessário nesse meio tempo. Você percebe a diferença? Você saiu de uma consulta reativa para um plano de cuidado estruturado, previsível e baseado na melhor evidência. O paciente não volta para mostrar exame, ele volta para a etapa do plano de cuidado que você desenhou com ele. Isso pode ser checar exame, mas isso pode ser mudança de estilo de vida, pode ser ajuste de medicação, pode ser ajuste de alguma medida não farmacológica. E isso é posicionar como você ser o médico especialista da pessoa e não só da doença. Isso gera adesão e fidelização. Você cria um processo. O paciente não está mais comprando consultas. Ele está investindo em um plano de cuidado continuado. E é assim que a gente fideliza os pacientes crônicos sem sobrecarga e com base na melhor evidência científica. Um pequeno passo para você, médico, começar a aplicar isso ainda essa semana é escolher um paciente que você vai atender nessa semana e desenhar esse plano de 3 passos aí com esse seu paciente. Calcular o risco cardiovascular, fazer meta terapêutica personalizada e montar um acompanhamento com medidas farmacológicas e não farmacológicas. E já deixar pelo menos a próxima consulta já agendada. Isso é um plano de cuidado de verdade. Isso é conduta médica. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te convidar para entrar na minha lista VIP de médicos, onde você recebe a newsletter Carta para Médico com os bastidores médicos e também conteúdos mais aprofundados sobre esse e outros assuntos de como você pode fidelizar pacientes crônicos, gerando uma renda previsível e sem sobrecarga. É gratuito e exclusivo para médicos. O link vou deixar na descrição aqui do vídeo. Até lá!